Como criar qualquer pergunta em inglês com apenas 3 passos. O que eu vou falar hoje vai servir para sempre para você. Se você já sabe o que eu vou falar aqui, mesmo assim, prossiga na aula, porque isso vai servir tanto de revisão como de prática para você destravar ainda mais nesse ponto. A maioria das escolas de inglês começam as primeiras aulas já trazendo o alfabeto, palavras de como se cumprimentar em inglês, vocabulário simples. Só que mesmo que você aprenda essas palavras novas e esse vocabulário novo, você vai ter alguns problemas. Primeiro, a possibilidade de você esquecer essas palavras vai ser alta. Pô, quantas vezes você não já esteve no curso de inglês ou você não já ouviu pessoas que estavam no curso de inglês, aprendiam ali, entravam na aula, falavam, nossa, que aula top, consegui aprender bastante nessa aula aqui. Foi para a próxima aula, caraca, aprendi bastante, mas vai dar uma semana, 2 semanas, essa pessoa já esqueceu metade das palavras que aprendeu. Esse é um problema recorrente, tá? Outro problema, você sabe palavras, mas você não consegue criar frases em inglês com facilidade. A não ser my name is fulano and I am from Brazil, né? Que isso aí todo mundo aprende de cara já, né? Com o tempo, você vai aprender mais palavras, mas ainda assim não vai conseguir conversar com alguém em inglês nem de forma básica. Já teve muitas pessoas que vieram para mim, quando chegaram aqui para poder conhecer meu método, chegaram e falavam assim para mim, Igor, eu já fiz X anos de curso de inglês, 4, 5, 6 anos, e eu tenho um certo problema que é o seguinte, eu conheço várias palavras em inglês, só que quando eu vou falar, eu não consigo conectar nada. Então, tipo, fica saindo várias palavras soltas, ao invés de eu conseguir, por exemplo, falar Can I have a cup of water, please? Eu falo simplesmente I have water, please. Então, sai palavras soltas que a pessoa conhece, mas não está nada conectado ali de forma fluida. E esse é um problema. E eu não quero que aconteça isso com você, eu não quero que você precise de vários meses de um curso para conseguir conversar em inglês. Com a metodologia que você vai ver aqui agora, você vai conseguir criar qualquer pergunta em inglês com 3 passos e já criar suas primeiras frases com facilidade. E o que eu vou passar aqui agora é justamente para que, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, você consiga acompanhar o que eu vou falar. Primeiro, a gente precisa de 2 estruturas aqui. A primeira estrutura é o verbo to be, na verdade. E a segunda estrutura é o auxiliar. Você provavelmente já ouviu sobre o verbo to be e demoraram 50 anos para te ensinar, né? Vamos lá. O verbo to be em inglês nada mais é que o verbo ser ou o verbo estar. Acaba aí. E ele tem 3 formas. Are, is e am. Somente. E os auxiliares, eles só estão na frase para auxiliar em alguma coisa, como você já vai ver em alguns instantes. Mas basicamente eles não significam nada. E eles têm 2 formas, basicamente, que é o do e o does. Beleza. Sabendo disso, ó, você vem pelos pronomes em inglês, e eu deixei essa tabelinha aqui porque uma pessoa que está realmente começando do zero, ela consegue acompanhar exatamente o que eu estou falando. Os pronomes em inglês, ó, em português é eu, você, ele, ela, isso, nós, eles. Em inglês é I, you, he, she, it, we e they. Perfeito? Então, você pega o pronome I. Eu sou ou eu estou em inglês vai ser I am. Então, eu sou, I am. Eu estou, I am. Você é ou você está em inglês é you are. Então, você é, you are. Você está, you are. Ele é ou ele está em inglês, ó. He is, ele é. He is, também é ele está. Beleza? E assim segue para cada um dos outros pronomes. E os auxiliares, você está vendo pela tabela aqui, para he, que é ele, para she, que é ela, e para it, que é isso, vai ser das. E para o restante é tudo do. Beleza, isso aqui é só a parte da tabela, que é só o que eu preciso que você saiba para a gente ir para a parte que realmente faz sentido aqui dessa aula. Para quem está começando do zero, eu quero que você se ligue numa coisa. Se você não souber algumas palavras em inglês, quando você for montar as perguntas e as frases que nem a gente vai fazer aqui nessa aula, não entre em pânico. Todo mundo começa de algum lugar e não ia ser diferente com você. As palavras que você não souber, você vai usar o Lingui para ver a tradução. Não coloque no Google Tradutor, porque o Google Tradutor tem um problema que ele só te dá uma das possíveis traduções daquela palavra. Então, se você pega get, por exemplo, é uma palavra que tem vários significados dependendo de onde você coloque ela. E o tradutor só vai te dar um. E às vezes não é o que você quer usar. Já se você colocar no Lingui, e o que é o Lingui? É um aplicativo? É um site? Por conveniência, porque muitas pessoas usam Android, muitas pessoas usam iOS, você pode simplesmente digitar no Google Lingui, que é esse nome aqui, tá? E você vai abrir esse dicionário. Ele é um dicionário maravilhoso porque ele te dá as 2 pronúncias da palavra, então a pronúncia britânica e a pronúncia americana. Ele te dá exemplos de uso daquela palavra.
Assim você consegue, pelos exemplos, olhar, pô, eu estou escrevendo essa frase, eu preciso dessa palavra. Segundo esses exemplos aqui, qual que é a tradução que eu vou usar aqui? Beleza? Então ele é muito mais útil do que o tradutor. Na maioria das vezes, principalmente no começo, muitas das palavras, e aqui é onde eu quero te acalmar, muitas das palavras vão se repetir. E conforme você for fazendo esse método e essas práticas, e as palavras se repetindo, como você já pesquisou uma vez, você vai ir se lembrando dessas palavras. Você não precisa se preocupar tanto com isso, principalmente por causa do que acontece no método que você vai ver aqui. Geralmente, num curso tradicional, você não tem isso de lembrar das palavras. Geralmente, por mais que você aprenda, você termina esquecendo. Mas com o que você vai fazer aqui, vai ser muito menos provável que você esqueça essas palavras. Sabendo disso, eu preciso montar pelo menos 3 frases ultra básicas aqui com você para poder a gente prosseguir para o método em si. Essa primeira frase aqui é o seguinte, e aí vai ter alguns detalhezinhos que eu vou te falar. Ela é atriz. Como é que a gente monta isso daqui em inglês? Ela em inglês, como é que é ela em inglês? Ó, she. Perfeito. Ela é she e é justamente o verbo ser ou estar, né? Verbo ser ou estar é esse é aqui. Então, qual que é o verbo ser ou estar, que em inglês é o verbo to be? Qual que é o verbo to be para she? O verbo to be para she, se você vier nessa tabela aqui, ó, é is. Então, ela é, vai ser she is. E atriz em inglês, Igor, não sabia dessa palavra, não tem problema. Isso aqui seria um dos exemplos, onde você iria abrir, colocar no Google Lingui, digitar atriz, ver a tradução e colocar aqui dentro. E você ia ver que a tradução de atriz em inglês é actress. Porém, aqui entra o primeiro detalhe. É que em inglês, culturalmente, você não fala de profissões dessa forma. Por exemplo, eu sou professor. Você é médico. Ele é engenheiro. Em português não tem problema nenhum você falar assim, né? Mas em inglês não. Em inglês, culturalmente, o que acontece na cultura dos países ingleses é que você não fala você é médico. Você fala você é um médico. Da mesma forma, você não fala ela é atriz. Você fala ela é uma atriz. Saca? Isso é uma coisa cultural que você tem que aceitar e aplicar aqui. Logo, em inglês, o que faz sentido é você dizer ela é uma atriz. E agora que entra aqui essa tradução do uma, e isso aqui é super fácil, eu vou te dar uma dica que você nunca mais vai esquecer. Ó, o um ou uma em inglês pode ser tanto a como an. E quando que vai ser a, quando que vai ser an? Algumas pessoas já sabem disso daqui, né? Ó. Mas vamos lá. Bem fácil, tá? Em inglês, você vai colocar a se a próxima palavra começa com consoante. Se a próxima palavra começar com consoante, você usa o a antes, para um ou uma. E se a próxima palavra começar com vogal, ou som de vogal, você vai usar o n. Essa palavra aqui, ó, actress, ela começa com vogal ou com consoante? Com vogal. Logo, qual que vai ser a tradução de uma? A ou n? N, porque a próxima palavra, que no caso aqui é actress, começa com vogal. Então, she is an actress. She is an actress. Ela é uma atriz. Perfeito, vamos complicar um pouquinho mais. Nós estamos em casa. Como que é nós em inglês? Se você voltar aqui, ó, nós em inglês é we. Esse estamos nada mais é que o quê? O verbo ser ou o verbo estar. Verbo ser ou verbo estar é o verbo to be. E o verbo to be para we é o quê? Ó? Vem na tabelinha, o verbo to be para we é are. Então, nós somos ou nós estamos, que é esse caso aqui, ó, é we are. E em casa, aí aqui muita gente buga, muita gente quebra a cabeça e fala, meu Deus, agora me complicou. Inclusive, eu recebi uma pergunta lá na caixinha dos stories hoje exatamente sobre isso. Vamos lá. Em ou no, em inglês, tem várias formas. Pode ser in, pode ser at e pode ser on. E aqui é onde poucas pessoas, um pouco de pessoas vão ficar estressadas com o que eu vou falar agora. Tem muitos professores por aí dando regras para quando que você usa at, quando que você usa in, quando que você usa on. Só que qual que é o problema? Se realmente existisse uma regra fixa para isso, ninguém ia ter dúvida. Só que muita gente, quando está aprendendo inglês, tem dúvida nisso daqui. Pô, será que agora é at? Será que agora é in? Será que agora é on? Só que você não precisa de uma regra. Até porque
nenhuma dessas regras que você vai ver, seja em vídeos no YouTube, seja em qualquer curso sobre as preposições, nenhuma delas é uma regra de verdade. Porque tem tantas exceções que deixa de ser uma regra. Uma regra seria se fosse, por exemplo, um padrão, né, de certa forma, que sempre se repetisse. E, claro, algumas vezes tem algumas exceções, só que esse não é o caso. Tem muitas exceções. Então, você pode tomar várias dessas explicações como guias, mas não como regras. E outra coisa que eu falo agora para te acalmar. Nativos erram demais as preposições. Você vai ver nativo falando on quando era para ser in. Você vai ver nativo falando at quando era para ser on. Ou in quando era para ser at. Você vai ver eles errando demais isso daqui. Então você não precisa se preocupar muito em acertar isso daqui. O que vai acontecer é que muitas vezes tem preposições junto com outras coisas que sempre vão ser daquela forma. Por exemplo, nesse exemplo que a gente está vendo aqui, ó, em casa. Em casa sempre vai ser at home. Então, sempre que você for construir uma frase em inglês que tiver em casa, você não vai precisar quebrar sua cabeça e pensar, poxa, eu tenho em aqui, ó. Será que casa encaixa na regra que diz que aqui vai ser in ou que vai ser at? Porque dependendo... Não, você não precisa se pegar na regra. Você pode lembrar que esse padrão aqui, ó, sempre que você for construir uma frase que tenha em casa, pode ser nós estamos em casa, pode ser eu esqueci meu celular em casa, ela está estudando em casa, vamos hoje, no final de semana, assistir o filme lá em casa. Qualquer frase que tenha em casa em inglês vai ser o quê, ó? At home. Isso vai acontecer 99,99% das vezes. Isso daqui sim você pode tomar como algo que você vai usar de verdade e não a regra. Então, se você entende que isso aqui é at home e você faz mais 2, 3 frases com em casa e você sempre coloca at home, me diz qual que é a possibilidade de você esquecer, em um futuro próximo, que em casa vai ser at home. Pouca, né? Porque você já está usando tantas vezes em casa é at home. Por que você vai esquecer? Não vai. Principalmente porque você não está focando aqui em regras. E sim, por exemplo, nesse padrão. Isso vai ser sempre assim. Beleza? Então, at home. We are at home. Essa é a tradução. E agora essa daqui, ó. Ela está caminhando. Como é que é ela em inglês? Ela em inglês é she. Como é que é está? Verbo to be. Verbo to be para she é is. Exatamente. A gente fez ali em cima. Ó. E caminhar em inglês é walk. E aí caminhando vai ser walking. E essa é outra dica que eu dou para você. Sempre que você for falar ando, endo ou indo, em inglês, isso vai equivaler ao ing, que é essa terminaçãozinha aqui, ó. Você vê que caminhar em inglês é walk, caminhando vai ser walking. Beleza? Então, she is walking. Beleza, agora você montou as suas primeiras frases aqui em inglês. E se essas frases acima fossem perguntas? Daí, você usa o método 3 Steps. O que é o método 3 Steps? No método 3 Steps, primeiro, você precisa da pergunta em português. Segundo, você vai traduzir para o inglês como se fosse uma afirmação. Terceiro, se tiver o verbo to be, você vai inverter. Se não, você vai colocar o auxiliar. Isso aqui é só teoria. Agora, vamos fazer na prática cada uma daquelas perguntas ali? Então, se ela é uma atriz, fosse uma pergunta. Se isso daqui fosse uma pergunta. Primeiro passo é você colocar como se fosse uma afirmação. Isso a gente já fez. Ela em inglês é she. É o verbo to be para she é is. Uma atriz vai ser an actress. Perfeito, show de bola. Aqui já está a forma de afirmação. Agora você vem aqui para o próximo passo do 3 Steps. Se tiver verbo to be, inverte. Temos o verbo to be aqui, ó. Temos, né? With. Então, como temos o verbo to be, é só inverter. Inverte com quem, Igor? Sempre com um pronome. Então, você vai inverter isso daqui e vai ficar is she an actress. Então, vai ficar is she an actress. Tinha verbo to be, é só inverter. E agora, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. Pô, o Notion deu uma bugada aqui, vai ficar esse negócio na frente, né? Ó, nós estamos em casa. E se isso fosse uma pergunta? We are at home. Como é que vai ficar? Deixa eu dar um refresh aqui para ver se sai. Vai ficar a mesma coisa, vai seguir a mesma coisa, a mesma ideia. Se tiver verbo to be, você vai inverter. Se não, você vai usar o auxiliar. Eu só quero fazer isso na prática para você ver como é fácil. Ó, nós estamos em casa. Nós, em inglês, é we.
Estamos é o verbo to be para we é are. E em casa, como é que é? At home. Perfeito. Agora eu te pergunto, tem verbo to be aqui? Tem, né? O are. Se tem, é só inverter com o pronome. Então, como é que vai ficar? Are we at home? Perfeito. E agora quem está no intermediário está se coçando e falando, mas isso aí é óbvio. Calma, porque isso serve, esse three steps serve até para perguntas super complexas, perguntas do futuro, perguntas com assuntos difíceis como present perfect, perguntas no passado, para tudo. Você vai ver. Ela está caminhando. E se isso fosse uma pergunta? Vai seguir exatamente a mesma ideia. Ó, ela em inglês é she, está é esse, caminhando vai ser walking. Tem verbo to be aqui? Tem. Se tem, é só inverter. Como é que vai ficar a pergunta? Is she walking? Perfeito. Agora, você pode me perguntar, mas Igor, e se não tiver o verbo to be? Lembra do que eu falei? É só você adicionar o auxiliar, sempre antes do pronome. Então, e agora vai entrar mais um detalhe. Vamos lá, vamos montar essa pergunta aqui. Ó. Ela gosta de pizza. Ela em inglês, como é que é? She. Como é que é gostar em inglês? Gostar em inglês é like. Beleza? E aqui, eu reservo isso para quem é aluno, porque eu explico esses detalhes um pouco mais aprofundado para que você consiga entender realmente ponto a ponto. Mas como temos pouco tempo aqui na aula, eu vou adiantar só algumas coisinhas. Então, gostar é like, mas para reach it vai receber um S. Beleza. Aí agora tem esse D, só que você nunca traduz esse D. E pizza é pizza. Show de bola. E agora, temos verbo to be aqui? She likes pizza. Não tem verbo to be. O verbo to be para she é o quê? Is, né? Ela é ou ela está, né? She is. Se não tem o verbo to be, a gente vai adicionar o quê? O auxiliar. Qual que é o auxiliar para she? Aí, se você não sabe, você volta nessa tabelinha aqui, ó. Você vê que o auxiliar para she é justamente o das. E é assim que pronuncia, tá? Não é dois, não. É das. E onde que ele vai ficar? Cadê a pergunta? Aqui. Ele vai ficar sempre antes do pronome. Então, das, she likes pizza. Porém, o que acontece aqui é o seguinte. Você lembra que o auxiliar, ele não serve, ele não tem uma tradução? Se você tentar traduzir isso aqui não é uma palavra, isso é um auxiliar. Isso não tem tradução. Ele está na frase para que o verbo não precise trabalhar. Por isso que o nome dele é auxiliar, ele está auxiliando. Então, quando a gente escreveu isso daqui, ó, na forma de afirmação, como eu te falei, para reach it, os verbos recebem uma modificaçãozinha. De novo, se você está um pouco confuso com isso, não se preocupa. Se você entra dentro do meu curso, você vai ver isso muito mais aprofundado. Mas ele recebe uma modificação, então ele meio que está trabalhando aqui, saca? Essa é a analogia que eu faço. Então, se ele está trabalhando, porque gostar em inglês é só like, mas para reach it, ele meio que trabalha e recebe esse S. She likes. E quando a gente coloca o auxiliar, esse auxiliar já é para reach it. Então, o verbo que estava trabalhando ali, ó, ele volta para o normal. She likes pizza. Ok? She likes pizza. Tem verbo to be aqui? Não tem. Colocamos auxiliar e como já tem auxiliar, o verbo volta para o normal. Vamos fazer outro, ó. Eu vou colocar aqui um agora um pouco mais fácil. Você assiste TV? Isso aqui é uma pergunta, tá, galera? Você assiste TV todo dia? Como é que vai ficar isso daqui? Como é que é você em inglês? You. Como é que é assistir em inglês? Assistir é watch. Como é que é TV? TV em inglês é a mesma coisa, né? Só pronuncia diferente. TV. E todo dia em inglês, eu não sabia, linguei. Pesquisa lá, você vai achar e vai trazer para cá every day. Agora eu te pergunto, nessa frase que a gente acabou de montar, tem o verbo to be? Não tem, né? Se não tem verbo to be, a gente faz o quê? A gente adiciona o auxiliar. E qual que é auxiliar para you? O para ela a gente já sabe que é das. Para you. Voltando na tabelinha, ó. Auxiliar para you é do. E ele sempre fica onde? Antes do pronome. Perfeito. Do you watch TV every day? Acabou a pergunta. Basicamente, ó, primeiro, escrevemos a pergunta como se fosse uma afirmação em inglês, ou seja, a gente veio traduzindo aqui. Tem verbo to be? Não tem. Se não tem verbo to be, é só adicionar auxiliar e repete todo o resto.
Então, você assiste TV todo dia, em inglês vai ser Do you watch TV every day? Do you watch TV every day? Perfeito? Vamos fazer mais alguns agora? Ó, você quer jantar hoje à noite? Como é que fica isso daqui? Você em inglês é you. Como é que é querer em inglês? Igor, eu não sei como é que é querer em inglês porque eu tô começando agora. Não se preocupa, lembra que eu falei? Você pesquisa rapidão no Lingui, você vai ter a tradução e volta para cá. Não se preocupa que, por exemplo, querer em inglês, provavelmente, quando você for começando, você vai usar muito isso daqui e você não vai esquecer. Então, querer em inglês é o want. Jantar em inglês, e aí, ó, presta atenção, isso aqui é interessante. Lembra de uma das diferenças culturais que eu falei lá em cima? Existem sempre diferenças culturais, estamos falando de culturas diferentes. Pra gente, jantar é um verbo. Agora, perceba o seguinte, tomar café não é. A gente fala tomar café, já para almoço a gente fala o quê? Almoçar. E para janta a gente fala o quê? Jantar. Porém, em inglês, almoço e janta não são verbos. Em português eles são. Eu almoço, tu almoças. Eu janto, tu jantas. Mas café não. A gente não fala eu vou cafezar. Mas você fala eu vou almoçar. E você também fala eu vou jantar. Mas eu vou cafezar não rola. É tomar café. Percebe? Então, a única diferença é que em inglês, tanto o almoço como o janta vai seguir a mesma ideia do café. Assim como você toma café, em inglês você também vai tomar almoço, e você também vai tomar janta. Se um era tomar, por que o resto virou verbo, né? É tudo igual, ó. Tomar café, tomar almoço e tomar janta. Tomar café em inglês, fácil. Have. Essa palavra, ela é difícil de escrever, tá? Mas a pronúncia dela é até que fácil. É breakfast. Então, breakfast. Então, assim, have breakfast. Almoço em inglês é tomar almoço. Como é que é tomar? Have. E almoço? Lunch. Então, almoçar em inglês, na verdade, é tomar almoço, que é have lunch. E jantar em inglês? Jantar em inglês é tomar janta, que é o quê? Have dinner. Então aqui a tradução de jantar vai ser o quê? Have dinner, exatamente. E hoje à noite em inglês você pode traduzir como tonight. Perfeito? Feito isso, eu te pergunto, ó, aqui está a afirmação. You want have dinner tonight. E agora, você tem que lembrar de uma dica que eu esqueci de passar aqui em cima, mas eu vou te passar agora, ó. Ali a gente tinha ela gosta de pizza, né? E se eu escrevesse dessa forma aqui, ó? Vamos colocar aqui. Você gosta de pizza. Você em inglês é you, gostar é like. Lembra que a gente não traduz esse de? Não traduz. E a gente coloca pizza, porque pizza em inglês é pizza. Agora, você gosta de assistir. Você em inglês é you. Gostar é like. Não traduz o de. E coloca watch, que é assistir. Porém, ó, olha essa dica. Sempre que você tiver like e outro verbo, na verdade, na maioria das vezes, sempre que você tiver dois verbos aqui, ó, você vai colocar uma coisinha no meio deles. Que é o to. Perfeito? Então, you like to watch. Por que a gente não colocou um to aqui? Porque pizza não é um verbo, mas o watch é. Então, you like pizza, mas you like to watch. Precisa desse to. É por isso que aqui, ó, você tem want, que é um verbo, e você tem have, que é outro verbo. Ó, want é querer, e have seria de tomar a janta, né? Se você tem dois verbos, o que é que encaixa aqui no meio? To. Então, you want to have dinner tonight. Beleza, terminamos a nossa afirmação. You want to have dinner tonight. O que é que acontece agora? A mesma coisa. Tem verbo to be aqui? Verbo to be para you é o quê? Ó? Lembra lá da tabela? Are. Você é ou você está, you are. Tem o are aqui, você está vendo ele aí? Eu não estou. Se não tem verbo to be, a gente adiciona o quê? Lembra? Auxiliar. E qual que é auxiliar para you? Vamos ver se lembra? É do. E ele sempre vem antes do pronome. Então, do you... Ó, você está percebendo aqui
que o auxiliar está vindo antes do pronome, muita gente fica, caraca, então o auxiliar é sempre no começo da frase, né? Não, ele é sempre antes do pronome. Porque em perguntas mais complexas, você vai seguir o mesmo 3 steps sempre e você vai fazer exatamente a mesma coisa que eu estou falando. Então pode ser que você tenha uma pergunta bem gigantesca e que tenha coisas antes do auxiliar na pergunta. Por quê? Porque o auxiliar ele não está no começo da pergunta. Ele está antes do pronome. Por coincidência aqui, ele começou a pergunta, tá? Então, do you want to have dinner tonight? Perfeito, fechamos a pergunta. Então, primeiro passo, colocamos como se fosse uma afirmação, lembrando dessa dicasinha aqui do to entre os 2 verbos e lembrando da outra dica que jantar em inglês, na verdade, é tomar janta, que é have dinner. Perfeito. E agora, tem verbo to be aqui? Não tem, colocamos o auxiliar. Olha a pergunta aí. Do you want to have dinner tonight? Perfeito? Vamos montar essa próxima aqui, ó. Onde você compra isso? Como é que é onde em inglês? You're gonna see. Lingui. Onde em inglês é where. Como é que é você em inglês? You. Como é que é comprar em inglês? Igor, não sei. Não tem problema. Você ia pesquisar no Lingui e achar que é buy. E isso? Como é que é isso em inglês? Vai ser this. Beleza. Isso aqui é a forma de afirmação. A gente colocou como se fosse uma afirmação. Só viemos traduzindo. Onde em inglês é where, você em inglês é you, comprar em inglês é buy e isso em inglês é this. E agora? Agora você faz a mesma pergunta do método 3 steps. Quando você chega aqui, analisa se tem o quê? Verbo to be. Nesse caso, tem o verbo to be? Lembra qual que é o verbo to be para you? É are. Você está vendo ele aí? Não. Se não tem verbo to be, a gente coloca o auxiliar. O auxiliar ele sempre vem antes de quem? Do pronome. Então, where, o pronome é you. Então, o auxiliar ele vai estar aqui, ó. Do you buy this? Percebeu o que eu estou falando? Então, não necessariamente o auxiliar ele começa a frase. Ali, por coincidência, sim. Mas aqui, ó, não. A posição dele é antes do pronome. Simplesmente. E agora, a última. Quem está vindo para a festa? Vamos lá, essa aqui, ó. Quem está vindo para a festa? Como é que é quem em inglês? Who. Como é que é está? Sempre que você não souber, você imagina o pronome it, que é o isso. E aí, se você voltar na tabela, qual que é o verbo to be para isso, ó, que é it? É is. Perfeito. Aí a gente desce aqui. Who is? Como é que é vir? Vir em inglês não é go. Ir é go. Vir é come. Beleza? E aí, lembra daquela dica que eu dei? Ando, indo, ing no final. Então, coming. Beleza? Para a festa vai ser to, né? É a tradução de para, a, the e festa, party. Perfeito. E agora você analisa, tem verbo to be aqui? Tem. Aí você pensa, verbo to be inventa com pronome. Você está vendo o pronome aí? Não. Então não tem com o que inverter. Então ele já está no lugar dele, por coincidência. Então essa frase, essa pergunta, ela já acaba aqui. Quem está vindo para a festa? Who is coming to the party? Who is coming to the party? Perfeito? Então, esse é basicamente o método 3 steps. Então, só revisando, primeiro, você pega a pergunta em português, traduz para o inglês como se fosse uma afirmação. Se tiver verbo to be, você vai inverter. Se não tiver, você vai colocar o auxiliar. Perfeito? Do you want to learn English with me? Você quer aprender inglês comigo? Se sim, eu deixei o link logo aqui abaixo do grupo exclusivo, onde sempre que tem vagas novas abertas para aulas comigo, a minha equipe vai avisar lá dentro desse grupo. Se você tiver interesse, clica no link logo aqui abaixo.